Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. A busca pela identidade e do sentido da existência é um fenômeno próprio do ser humano. Em algum momento das nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, nós vivemos a experiência de resgatar a história de nossas famílias para manter vivas as lembranças e as memórias do passado. Movido pela vontade de se autoconhecer e interligar passado, presente e futuro, o nosso convidado de hoje fez um trabalho de pesquisa belíssimo que narra a vinda da família Dalbó, da qual ele é membro, da Itália para o Brasil no ano de 1880, com destino à colônia de Uruçanga, aqui no sul de Santa Catarina. E essa pesquisa resultou no livro Os Dias Eram Assim. I giorni erano così, Dalbó, a família do boi, uma expressão do afeto na busca da origem familiar. Estou falando do pesquisador Vilmar Dalbó Macari. Vilmar, é um imenso prazer recebê-lo aqui no Bate-Papo Literário e para falar então da família, da origem da família Dalbó, que eu considero a minha família, que eu já estou nela há 30 anos. Não nasci Dalbó, mas eu sou mais Dalbó do que não Dalbó, porque já se passou mais tempo com Dalbó do que sem. É verdade. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria poder estar conversando contigo, com os teus telespectadores e com todas as pessoas que, de um certo modo, se interessam um pouco pela literatura, pela história, pela redação, e ajudam a refletir e a pensar no presente, no passado e no futuro. E como são preciosas essas memórias familiares, né? Como é bom saber do nosso passado. Eu acho que para criar a nossa identidade, né, Vilmar, não tem como criar uma identidade sem a gente conhecer o passado, né? Isso. O passado histórico e principalmente o passado familiar, né? Eu costumo dizer que passado, presente e futuro estão interligados. Se a gente não conhece a nossa história, de onde viemos, eu costumo dizer, a argila que nos moldou, dificilmente nós vamos entender o sentido da nossa existência e vamos ter dificuldade de compreender para onde nós vamos. A história é sempre um modo de se autoconhecer e trilhar o futuro. Então a gente devemos partir desse presente que uma busca por uma identidade familiar é sempre uma conexão do passado com o presente e perspectiva do futuro. Em perspectiva do futuro. E como é que surgiu a ideia de fazer o livro, de fazer essa pesquisa? Como, quando? Eu gosto muito de uma passagem de um filósofo, doutor Agostinho, que diz, ele tem uma expressão que ele cunha em uma de suas obras, Trindade, ele diz: ninguém ama aquilo que não conhece. Amor e conhecimento, amor e ciência, amor e consciência estão muito ligados. Então, a trama familiar, a identidade familiar, ela é muito repleta de amor. Agora, para que esse amor possa ser lúcido, que possamos ter lucidez da nossa identidade e da nossa missão, é muito importante ter o conhecimento, ter a identidade, a origem, a história bem contada, bem narrada. Então, nessa perspectiva de amar e conhecer, eu fui impulsionado por esses dois momentos, né? Amo a minha família, a minha identidade, mas preciso conhecê-la. Conhecer um pouco mais. E à medida, Renata, que nós vamos conhecendo a nossa origem, conhecendo a identidade, nós vamos dando sentido para o nosso amor. É verdade. E daí se torna uma coisa muito forte, porque tu tem a experiência com a razão e com o afeto. Então eu posso dizer que essa provocação desse livro, que conta a identidade de uma das famílias do processo migratório no sul de Santa Catarina, da italiana, é um reflexo de identidade, de amor e de conhecimento. São duas vias
que nos provoca o afeto, Sim, que sem sentimos parte, que pertencemos à mesma história, eu, você, o Márcio, a minha mãe, a minha irmã, meu avô, meu bisavô, mas ao mesmo tempo um afeto que tem razão, que busca dar um sentido, uma origem, uma historiografia, um sentido de história racional para a nossa identidade. Então, essas duas paixões. Tu nasceste em Uruçanga, o lugar aonde a família Dalbó chegou aqui no sul de Santa Catarina, né? E dali você foi para Florianópolis, Criciúma, e você passou um tempo na Itália, né, fazendo mestrado e doutorado, e foi nesse meio tempo que a pesquisa ali começou. Que o livro surgiu. A minha família, enquanto origem mesmo, nós viemos de um núcleo colonial, de um distrito que tornou-se município chamado Treviso. Sim. Somos do Treviso. Ali do Treviso começou a diáspora. Ali começou a saída para Uruçanga, começou a saída para Criciúma, para Lauromiller, né? E depois nós viemos Tubarão, Florianópolis, nós vimos esse alontonar-se, essa diáspora que acontece. Eu nasci em Uruçanga, depois com meus pais me criei em Lauromiller, vi a Criciúma para estudar, morei em Criciúma e depois fizemos um processo de ida para Florianópolis. Mas é sempre nessa região desse núcleo colonial que a história acontece. O livro acontece realmente tendo como origem geográfica a colônia de Uruçanga, o núcleo colonial de Treviso e depois a expansão regional que acontece nos municípios de Santa Catarina, tendo como marco o ano de 1880. Que foi quando a família Dalbó colocou deu os primeiros passos aqui na terra brasiliana. Se assim formos recontando um pouco da história, que é o que nós fazemos no primeiro capítulo do livro, nós estamos vivendo os 145 anos da imigração italiana no sul de Santa Catarina. Tudo começa na colônia de Azambuja, município de Pedras Grandes. O marco é 1877, primeira leva. Segunda leva que funda o município de Uruçanga, 1878, 1879. A família do livro Dalbó, ela tem como marco 1880. Então, a família Dalbó, junto com outras famílias, ela marca, tem o data histórica de chegada a 1880. Retomando esse caminho, nós saímos de Itália, município de San Fior, na Itália, destino ao porto de Gênova. Gênova, um navio até o porto de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, um outro navio até Florianópolis. Florianópolis, porto de Laguna. Laguna, então, nós começamos a subida para a colônia de Azambuja. E Azambuja, então, em meio à mata, abrindo as picadas, vamos em torno do núcleo de Uruçanga. Ali se finda, então, um processo de 1880. E recordo que 1880 também é o marco da fundação de São José de Criciúma, que é a cidade de Criciúma. Que dá origem a Criciúma. Alguns elementos me mostram na pesquisa que, especificamente, essa família, ela viria com a intenção de ir para Criciúma, desbravar Criciúma. Mas quando chega em Uruçanga, diz, não, ficamos por aqui. Já está difícil, já foi difícil chegar aqui. Chegou aqui, foi difícil, encontramos um núcleo formado. Mais de 40 dias de Mais de 40 dias de viagem. Na terceira classe. Terceira classe, não podemos pensar que era uma viagem tão normal como nós fazemos hoje, né? É muito difícil, num contexto de muitas doenças. Algumas crianças, doentes, idosos não aguentavam todo o percurso. Há registro de muitos que faleciam e o corpo era deixado no meio do caminho. Vilmar, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos lá. Que conversa boa, meu Deus. A gente vai ficar aqui, se desse, ficava o dia inteiro falando sobre a família Dalbó. Mas a gente volta já já falando muito mais sobre essa história, que é a história da família Dalbó, mas é a história da imigração italiana aqui no sul do Brasil. Não saia daí que a gente volta já já.
Estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o pesquisador Vilmar Dalbó Macari. Vilmar lançou recentemente o livro Os Dias Eram Assim e Giorni Erano Così, Dalbó, a família do boi. O livro narra a vinda da família Dalbó, da qual ele é membro, da Itália para o Brasil no ano de 1880, com destino à colônia de Uruçanga, aqui no sul de Santa Catarina. Uma verdadeira expressão de afeto na busca da origem familiar por intermédio da pesquisa. Vilmar, vamos lá então, me fale, o que significa Dalbó? Dalbó, Dalbó. Nós entendemos, e pelas pesquisas, a tradução literal seria do boi, a família do boi, né? Daldo, boe, bo, e aí entra um pouco do dialeto vêneto. É preciso entender, Renata, que em 1880 nós não temos a língua italiana formulada na forma clássica, como pensava Dante Alighieri. Nós temos os dialetos regionais, e a nossa família é fruto de um dialeto, de uma província que não, talvez, escutou o italiano clássico, mas viveu um próprio dialeto muito vêneto. E quando nós falamos Dalbó, nós estamos lembrando a família do boi. É Dalbó, Dalbó, os do boi. Um acento importante é que isso remete a uma ocupação. Podemos dizer em 1700, 1600, as pessoas que trabalhavam com o boi eram identificadas como a família, as pessoas do boi. Sim. A gente escuta, né? O Zé da Mula, o Tião do Gado, o Zé da Cabra. Nós podemos entender que em 1600, 1700, a identificação de um ofício era do boi. As pessoas que se ocupavam de cuidar dos bois. As pessoas que tratavam de bois ou que tinham bois. Então, até às vezes, nós entramos numa discussão um pouco histórica. Era a família proprietária do boi ou a família que cuidava do boi? Mas, fazendo uma reconstrução, é possível entender que quem tinha o boi tinha o poder. Poder agrário, poder econômico. O boi era sentido do progresso, né? E nós vemos uma história dos nossos descendentes muito mais vulneráveis. Então, nos faz acreditar que nós nos identificávamos os Dalbó como aquelas pessoas que viviam cuidando de animais, que cuidavam de bois. Então, eu, você e a nossa origem fomos, no passado, pastores. Sim. Cuidávamos de rebanho. E a sociedade nos identificava como a família do boi, ou o conjunto de indivíduos Dalbó. São os Dalbó. E isso é muito interessante, porque como você coloca ali no livro, hoje tem uma glamorização, né? Dizer, eu sou de origem italiana, vou buscar minha cidadania. E, na verdade, eles vieram para o Brasil em busca de uma oportunidade, acreditando que a América, né, fosse dar para eles o que, na época, eles não estavam conseguindo ter na Itália. Existia o mito da cucanha. Da cucanha, exatamente. Diziam que no Brasil, na América, do chão jorrava vinho e das árvores brotava salame. Então, quem não queria para um país desse? Era um mito, a cucanha. E a cucanha atrai sempre o quê? As pessoas mais vulneráveis, mais simples. E a Itália, nas guerras da unificação, em processo de unificação, vivia uma situação muito difícil. Então, havia uma intenção geopolítica de fazer uma limpeza no território. No Brasil, nós estamos ainda sobre a coroa imperial. Então, havia um sonho de progresso, mão de obra, expansão. Então, foi chamado, capturado, essa mão de obra faminta que estava na Europa, esses famintos que vieram, então, para o Brasil. Então, hoje a gente fala um certo glamour, né? Um sobrenome italiano, um sobrenome... Mas se nós retomamos ao consenso da história, se nós retomamos aquilo que é a sabedoria, né? A ciência, o afeto, a razão, nós vamos ver que nós somos frutos de um processo de superação. Viemos em busca do pão. E Vilmar, o que eles encontraram
os italianos que chegaram aí em 1878, 1879, 1880, que é a família Dalbó, o que eles encontraram aqui no sul do Brasil? Tudo Conta menos pra a gente. cucanha, tudo menos vinho jorrando. Que tristeza, salame. né? Encontraram uma situação difícil, matas virgens a serem abertas, conflito antropológico com os silvícolas índios que não entendiam nem o português nem o italiano não entendia o português nem a língua silvícola dos indígenas, instrumentos de trabalho rudimentares, um facão para bipicada. Se eram pobres na Itália, essas famílias, eu não digo só essas famílias, mas tinham no mínimo uma moradia um pouco digna, domínio de algumas instruções. Aqui foram começar realmente a vida do zero, ao ponto de confundirem farinha de mandioca com queijo ralado, gratinado. Então, a realidade quando eles chegaram foi muito diferente daquela esperada. Há registro que o desespero foi tanto que alguns não suportaram, tiveram grandes problemas psicológicos, mentais, e também a vergonha de retornar ao país de origem. Dizer, o sonho foi uma frustração. Uma frustração. Mas veio a superação, veio o trabalho, veio a força de vontade, veio um elemento que nós apresentamos muito no livro, chamado fé e espiritualidade. Se o governo não deu certo, se as promessas não vieram, se o mundo faltou, o mundo nos fechou a porta, nos resta a fé. Então, é comum que essa comunidade italiana, que se espalhou por Sangue, Siderópolis, Lauro Miller, Treviso, Criciúma, tinha como objetivo, em meio a toda a dificuldade, encontrar um lugar comum e construir um oratório, uma gruta, uma igreja. Porque, em meio a tantas desilusões e promessas não cumpridas, coube a fé, dar o alento e a esperança nos dias melhores. Isso. E daí foi trabalho, 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 para nós chegarmos a esse glamour, essa beleza arquitetônica, cultural, que hoje nós temos no nosso estado, principalmente no sul de Santa Catarina. Perfeito. Vilmar, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta quero falar um pouquinho da cultura, então. Porque, na verdade, eu acho que não é só essa questão da glamorização que, de fato, existe, mas é também essa sensação de pertencimento, né? Tu és Dalbó? Ai, eu sou Dalbó. Isso é muito legal e eu vejo isso muito forte na família Dalbó. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar sobre esse sentimento que eu acho que é muito especial. Não saiam daí que a gente volta já já. Estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o pesquisador Vilmar Dalbó Macari. Vilmar lançou recentemente o livro Os Dias Eram Assim e Giorni Erano Così, Dalbó, a Família do Boi. O livro narra a vinda da família Dalbó, da qual ele é membro, da Itália para o Brasil no ano de 1880 com destino à colônia de Uruçanga, aqui no sul de Santa Catarina. Uma verdadeira expressão de afeto na busca da origem familiar por intermédio da pesquisa. Ô Vilmar, no intervalinho a gente estava conversando aqui nesse sentimento de pertencimento. E esse pertencimento por fazer parte de uma família que realmente superou todo esse sofrimento e acho que meio que renasceu das cinzas, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esse sentimento que você sentiu até para começar a fazer essa pesquisa e escrever o livro. Eu acho que nós entendemos que assim como na família Dalbó, as outras famílias italianas também, que fizeram parte desse processo migratório, a grande síntese de tudo que elas trazem, que elas carregam, é nós demos certos, nós superamos, nós conseguimos. Então, essa fé que nós falávamos, essa fé simboliza a força do trabalho. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós erguemos país, cidades, fomos para o comércio, fomos para a academia, fomos para a medicina, fomos para a política, tivemos prefeitos, vereadores, nós chegamos até aqui. Então, esse orgulho em recontar e dizer nós somos sinal de superação. Quando olhamos o passado,
olhamos para o presente e miramos o futuro, dizendo, nós nos superamos. Agora, esse sentido de pertença é muito interessante, porque eu também tenho uma minha memória histórica de infância. Quando morria alguém da família, ali a gente era pequeno, nos arredores de Uruçanga, Criciúma, Lauro Miller, e nós participávamos daqueles velórios, né? Uhum. E é uma tradição italiana que as famílias se encontravam, o grande encontro não era uma grande festa, o grande encontro era no dia de um sepultamento que as pessoas se encontravam. E daí, naquele momento, os descendentes da família Dalbó se encontravam, se salutavam, se saudavam, e eles diziam, nós somos todos da mesma família. Não sabemos mais dizer qual é o ramo, mas nós temos certeza que nós somos um. Nós somos a mesma identidade. E é isso mesmo. Os Dalbós, esse sentido de pertença que tem no sul do estado, né, de Florianópolis até Criciúma, é uma única família. E o trabalho do livro foi resgatar essa pertença e dar um pouco de razão, mostrar quem veio de quem. Isso é muito legal, porque ali tem a árvore genealógica, então você consegue... Porque, na verdade, veio uma família Dalbó, realmente o ramo é um só. O ramo é um só. Que é o Giovanni. É o ramo do Giovanni, com a Maria Marcon. E da Maria Marcon vem os filhos que nasceram na Itália junto com ela. Ângelo, Giovanni, Giuseppe, Maria, Luigi, Antônio e Lorenzo. Cabe cada um saber quem é o seu bisavô e tataravô. Exatamente. Mas nós sabemos que viemos do mesmo, do Giovanni e da Maria Marcon. Da Maria Marcon. Eu tenho uma curiosidade, como é que são vistos os Dalbó lá na Itália? Porque você esteve fazendo a pesquisa na cidade de origem, que é... Sanfior, região do Treviso. A grande cidade, a cidade de Capoluogo é Treviso, região norte, o Vêneto italiano, um paizinho chamado Sanfior, próximo aos 40 minutos de Treviso, que é a cidade mais conhecida. Os Dalbó, realmente, eles estão concentrados na região de Treviso. Se nós andamos em Treviso, na região do Treviso, nós encontramos o sobrenome. Se vamos para o centro, Lombardia, sul da Itália, já somos menos. Então, é um sobrenome bem identificado com uma região. Se assim nós falamos Dalbó sul de Santa Catarina, na Itália nós encontramos esse sobrenome tipicamente Vêneto, da região de Treviso. Então, próprio. Eu vou até pedir para o Fabrício. Fabrício, tem algumas fotos aí que eu tirei do livro, por favor, colocar que você esteve lá e esteve conversando com o prefeito. Sim, nós fizemos um tratado, uma cooperação cultural, né? Os de cá e os de lá e de cá. Nós recontamos um pouco da história daqui, eles recontaram um pouco da história de lá. Eles ficam muito sensibilizados também quando sabem que tem um povo que construiu uma cidade chamada Nova Treviso, Nova Trento, Nova Belluno, Nova Veneza. Então, isso mexe muito com a curiosidade. E mais que conversar com as autoridades públicas, eu tive uma experiência muito bacana de conversar com os alunos do ensino médio. E contar para ele, olha, vocês sabem que em 1880, os tataravôs, os amigos dos seus avós fizeram uma aventura e foram para um Brasil, para uma América, e lá construir o país, cidade, e a língua de vocês permanece viva, o costume de vocês, a forma de comer, a forma de se identificar. Vocês têm um oceano que divide uma história que continua a história de vocês. E todos recebem isso de forma muito aberta, né? Porque até alguns traços que a secularização e o mundo moderno às vezes vai apagando no continente europeu, nós temos muito vivo. E aqui eu dou alguns exemplos, Renata. Por exemplo, o dialeto vêneto, mi so parlare italiano, anche mi so parlare di dialetto veneto. O nosso dialeto, eles perdem lá e ficam extasiados quando vem um jovem, um ragazzo, buscando a língua que o meu nono falava. Nossa, que bacana. E eu fui surpreendido por isso. Ele disse, ragazzino, você fala como falavam meus bisavós, referindo a minha forma, ao meu acento italiano. Então, isso traz curiosidade, traz proximidade, porque eles me viam dizendo, eu vejo em você como eu via os meus nonos, e aqui eu não vejo mais. Então, essa troca cultural
enriquece muito as relações. Muito legal. Gente, ó, é verdade, eu ficaria aqui mais umas 2 horas sem dúvida nenhuma. Vilmar, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Conta pra gente. I giorni erano così, esse livro, os dias eram assim. Eu tentei falar, não, tá? Mas falou bem. Eu ia até te perguntar, nem vou perguntar, deixa assim, vamos passando. Tá certo, tá perfeito. I giorni era, os dias eram assim, esse livro que narra um pouco a história da família Dalbó. O interessante, não só da família Dalbó, porque daí vem as famílias que vão casando. Aí entra Pagani, entra Macari, ali vai entrar a família Righetto, vai entrando as famílias Losso. Eles vão casando entre si. Vão casando né? entre si e vão, então nós vamos as famílias amigas, né, relacionadas. O livro nós estamos aguardando uma data oficial para fazer uma celebração. Essa celebração desse livro tende a ser feita, mais que um lançamento, uma celebração em Uruçanga. Opa! Nós estamos fazendo contato com a sociedade local, com os órgãos culturais, com as associações que são vivas no município. E nós pretendemos fazer uma serata culturale e apresentar esse livro como um trabalho de identidade de uma família, mas de outras famílias históricas. Mas mais que uma noite de autógrafo e um lançamento, uma celebração. Nós chamamos de uma serata cultural, reunindo as pessoas, os interessados, as pessoas que gostam de cultura italiana, que gostam de identidade familiar, para discutir, ler e apresentar essa obra. A previsão, Renata, é para o mês de abril, a data está a confirmar. Um interesse mais específico, daí eu indico que consulte as minhas redes sociais e entre em contato diretamente comigo. Dá uma dica de uma Instagram. Meu Instagram, que é um contato preferencial, é Vilmar Dalbó, né? Direto, tranquilo. Vilmar Dalbó no Instagram, ali nós fazemos os contatos. Agenda, indicação do livro, contato, é feito pela rede social até essa celebração que nós pretendemos fazer no mês de abril. Estaremos lá. A família Dalbó toda aqui, olha, Tubarão, a família não é pequena, Não é pequena, né? Não é pequena. Muito Dalbó por aqui. E pela minha linha de pesquisa, ali é o ramo da família de Giuseppe. Giuseppe, exatamente, família que era Giuseppe. Da Rio Dória. Dória, Uruçanga, pois os filhos de Giuseppe começam a descem para Tubarão e aqui se estabelecem a linha da família que está em Tubarão, que descende de Giuseppe. Ângelo Treviso, depois a minha Treviso, Lourenço e Antônio Criciúma e os demais permanecem em Uruçanga. E aí vem a diáspora, aí tem Dalbó para tudo quanto é lado. Mas todos são do boi. Todos são do boi. Todos do boi. E eu gosto de dizer, os que cuidam de boi, não dono de boi. Ótimo, muito obrigada, um prazer. Vilmar. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Carinho. Muito sucesso e certamente estaremos lá nessa reunião aí dos Dalbó para poder celebrar com o lançamento do livro. Um abraço com todos, com a presença de todos. E eu conversei hoje com o pesquisador Vilmar Dalbó Macari. Antes de agradecer aos nossos parceiros, eu quero contar uma novidade para vocês. Este ano, a cada mês, o Bate-Papo Literário vai sortear livros doados pelos nossos convidados. Aqui tem um deles, ó. E o sorteio vai acontecer no meu Instagram, Renata Dalbó, com 2 Os no final. E para participar é muito simples, basta seguir o meu perfil e se inscrever no canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Esta é mais uma maneira que nós encontramos de divulgar os livros dos nossos entrevistados e também de incentivar a leitura. Sigam o meu perfil no Instagram, Renata Dalbó, inscreva-se no canal do YouTube do Bate-Papo Literário e participe. Estamos torcendo por vocês. Agora sim, eu quero agradecer os nossos parceiros, ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!